Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado por mais esta noite. Noite de bênção, de celebração, de rever os irmãos. Saber que os que aqui estão continuam fervorosos e caminhando para o céu. Amém? Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, pela sua família, que já há um tempo tem cuidado de nós. Tem cuidado da minha família, com as suas orações, com a amizade e com essa parceria que o Senhor foi quem estabeleceu. E nós estamos felizes com isso, por tudo quanto temos vivido por este tempo. Estava ali lembrando exatamente do preparo para nós imigrarmos para Portugal, no intuito de servir a Deus em missões. Nós estávamos no Brasil pastoreando a igreja, servindo ao Senhor, servindo ao povo de Deus, servindo ao mundo, amando a Deus acima de todas as coisas. E quando tudo estava correndo muito bem, o Senhor usou um vaso. Sabe o que é vaso, né, irmão? Aqueles vasos assim, de oração, daqueles que oram às 3 da tarde. E aí o Senhor, obrigado, irmão José. Aí o Senhor usou um desses vasos, dizendo: vocês vão atravessar o oceano. E eu, então, já havia tentado emigrar para o Canadá, eu com a minha família. Não foi possível, por razões pelas quais Deus sabe. Então, nós não conseguimos e esperamos mais um tempo. E nesse tempo de espera foi um tempo de preparo e de aguardar uma orientação da parte de Deus. E orando ao Senhor, servindo a Deus, continuamos fazendo o que Deus nos vocacionou a fazer. Nós, em missões ainda no Brasil, fazendo alguns trabalhos, levando o Evangelho do Senhor Jesus. Então o Senhor nos surpreende e diz que nós viríamos para esta terra. E nós viemos debaixo da orientação de Deus, com o apoio da igreja, fomos enviados, fomos muito bem recebidos aqui, como eu já disse, pela família do pastor Alexandre, também pela família do irmão Antônio. Estou profetizando já, irmão. Recebe aí. O irmão Antônio, a irmã Érica, seus meninos, nos receberam logo que chegamos aqui, em um momento de muita aflição, devido às circunstâncias. E eles foram mesmo assim uma coluna de apoio para nós, juntamente com a igreja que está aqui presente, que também nos receberam. Estou dizendo isso, irmãos, para que vocês saibam o quão importante vocês são na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Então, vocês que nos receberam aqui quando nós chegamos, saibam que vocês ministraram amor aos nossos corações. E este amor tem nos consolidado aqui com vocês. E tem nos dado o privilégio de servir a Deus e continuar ouvindo a palavra, sendo ministrado e avançando, prosperando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E esta noite eu venho ministrar a palavra de Deus ao seu coração, em resposta de oração a Deus. Senhor, recebi esse convite, e o que eu vou falar à igreja? Essa é a primeira pergunta que vem a nós, pastores, com a responsabilidade de entregar uma mensagem ao coração da igreja. E o Senhor falou ao meu coração por esses dias. E eu venho trazer uma palavra aos irmãos que se encontram no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 30. Você já deve ter lido, você já deve ter ouvido, deve ter assistido o filme, deve ter feito, assim, um acolhimento de informações, um ajuntamento de informações, tantos, em cima desse texto que nós vamos ler, que fala da mulher do fluxo de sangue. Mas eu venho com uma palavra direcionada da parte de Deus. Eu creio que esta noite Deus tem coisas novas para realizar em nossas vidas. E nós vamos aqui, orientados pelo Senhor, pelo seu Espírito, nós vamos pensar um pouco a palavra do Senhor. E também não vamos fugir do propósito pelo qual nós estamos, que é
sobre o livro de Atos. Não se esqueçam. Amém? Deixa eu abrir aqui. Marcos capítulo 5, versículo 25. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, aqui estamos, rendidos aos teus pés, Senhor, com o coração, com a alma, com o espírito e com o corpo, com a nossa mente, dedicada, Senhor, totalmente a Ti. Viemos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, ao nosso entendimento, e ministre sobre nós tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo quanto o Senhor tem para nós esta noite. Pai Santo, em nome de Jesus, cancela, Senhor, tudo quanto não procede de Ti. Guerreia conosco, Senhor, no invisível, onde nós não podemos ver, o Senhor vê. Que tudo que o inimigo tenta lançar, impedir, distrair, Senhor, seja cancelado, anulado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a Tua palavra, Senhor, encontre em cada coração, Senhor, um lugar de despertamento, de cura e de transformação. Pai Santo, recebe as nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A mulher do fluxo de sangue é uma personagem bíblica que sofreu uma hemorragia por 12 anos, conforme nós lemos aqui. E foi curada após tocar nas vestes de Jesus. Sua história é narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É um exemplo de fé, de coragem, de esperança. Seu estado de saúde a tornou cerimonialmente impura e isolou social e religiosamente, segundo a lei judaica. Ao encontrar Jesus, esta mulher viu no Senhor a oportunidade que buscava há muito tempo, ser curada. Veja, irmãos, lendo esta palavra, meditando, eu não resisti. Eu chorei ao pensar no sofrimento desta mulher. 12 anos. Eu convivo com a minha esposa pouco mais de 20 anos. Imagine que a mulher, no seu tempo, no seu ciclo de mulher, em que ela fica impedida, ou que ela tem um tempo reservado para que o seu corpo possa ser trabalhado. Imagine, irmãos, que na sua área sexual,
Imagine que no seu tempo de fertilização, imagine que na preparação do seu corpo para a vida, nesse tempo a mulher tem sofrido. A mulher sofre por inúmeras razões, o desconforto e tudo. Mas depois logo passa alguns dias e tudo volta ao normal e ela continua o seu trabalho. Agora imagine esta mulher 12 anos sofrendo com isso. E ela não sofre só no físico. Ela passa a sofrer no seu emocional, em detrimento e razão de ser afastada da sociedade, porque a lei obrigava ela a se afastar. Ela tinha que ficar distante porque era considerada impura. Lá no livro de Levítico, se você ler, no livro de Levítico, você vai ver que nem mesmo o homem poderia se aproximar da mulher nesse tempo. Não era permitido. Então a lei, ela batia-se muito forte em cima disto. E os homens ainda consideravam, mesmo no tempo de Jesus, e que esta lei deveria ser cumprida. Agora, mas a mulher, ela não é somente alguns dias, são anos sofrendo por esta razão. Querendo se aproximar, querendo se relacionar, querendo ter um momento de prosa, um cafezinho, um jantar, viver um ambiente social, mas não pode, porque está sendo impedida. Mas ela não para, ela continua a sua vida em busca de uma solução para o seu problema. Ela pega todo o seu recurso nesse tempo e vai atrás dos médicos, para que os médicos dêem solução para o seu problema. Ela se esvazia de tudo. Todo o seu recurso, o seu tempo é dedicado à sua cura. E enfrentando todos os dias, meses e anos, esse afastamento da sociedade. O homem não foi feito para viver isolado. Fomos criados para viver em sociedade. Agora imagine a situação desta mulher. Situação difícil. Porém, ela decide não desistir. Se você puder, fale para o teu irmão, decida não desistir jamais. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. Decida não desistir. E veja que esta mulher está passando. Mas antes do texto que nós lemos, vamos voltar a alguns versículos atrás. Vamos no 21, que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Por isso que o texto que nós lemos começa assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Mas lá em Mateus nós vamos ler que Jesus seguia-o. Ou seja, Jesus estava seguindo Jairo para ter com ele a casa dele, porque a sua filha, lá em Mateus, diz que estava morta. Então, olha só, a expectativa em torno de Jesus, qual era? Era que Jesus fosse ver a filha de Jairo. E no meio do caminho, no percurso, vem essa intervenção por parte desta mulher. Mas havia uma grande multidão, porque a expectativa era de ver o que ia acontecer com a filha de Jairo.
porque a notícia é que a menina estava morta. Então Jesus já tinha uma missão, ele já tinha um endereço, ele já tinha uma ocupação, uma preocupação. Eu imagino que Jesus estava com o foco naquilo que ele ia fazer. E no meio dessa trajetória, ele é interrompido por um toque. Por alguém que de maneira intencional está em busca de uma solução que para os homens já havia se esgotado tudo quanto ela pudesse encontrar. Nos homens ela já não encontrava mais a solução, não encontrava a resposta. Eu fiquei pensando e até anotei aqui. O que esta mulher pensava? Ela expôs algo, dizendo assim: se eu só tocar na orla do seu manto, ou se eu somente tocar no seu vestido, eu serei curada. E qual era então o seu pensamento? O seu pensamento era de uma convicção que removia todo e qualquer obstáculo que viesse à frente. E ela encontrou muitos obstáculos. Ela encontrou uma multidão. Ela encontrou as autoridades que impediam ela de se aproximar da sociedade. Que dizia para ela: você não pode estar aqui, você não pode se aproximar de ninguém. E com o seu olhar aflito, vendo que Jesus estava ali bem pertinho, e ela não podia chegar. Era a solução da sua vida, era a resposta de anos de procura. E ali estava ela diante de quem podia resolver. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. E o que é que ela ouviu? Ela ouviu que Jesus estava curando. Ela ouviu que Jesus estava libertando. Que antes de falar com Jairo, Jesus já estava vindo de uma caminhada em que ele já estava curando. E essa notícia chegou até esta mulher. Ela ouviu, ela só ouviu. Ela não viu Jesus curar ninguém. Ela não viu Jesus levantar morto. Até porque o que estava proposto era isto. Mas antes dela ver, ela podia dizer assim, ou pensar assim: bom, já falaram tanto dele, agora ele está indo lá para ressuscitar uma menina. O meu problema é grave, os médicos não resolveram, então eu vou esperar ele resolver primeiro, para ver se realmente ele é tudo isso. Não, não foi assim que ela pensou. Ela pensou assim: se eu tocar, somente tocar, ele não precisa dirigir palavra para mim. Jesus não precisa vir aqui dizer nada para mim. Ele pode seguir com a vida dele. Eu não quero incomodá-lo. Eu não quero ocupar o Senhor porque tem alguém que tem uma urgência maior do que a minha. Oh, Jesus. Tem uma criança morta. O meu problema não é maior do que esta criança, mas eu também preciso dele. Eu não vou atrapalhar, eu só vou tocar. Depois que eu tocar, tudo ficará bem. E foi assim que ela fez. Mas quem é que estava ali em evidência? Era Jesus. Que quando ela toca, a Bíblia diz que o Senhor para. Todos queriam ver Jesus ressuscitar aquela menina, e Jesus para. Porque alguém toca nele e ele sente algo diferente, ele sente que virtude, poder saiu dele.
E ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam: mas mestre, olha quanta gente. O Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? Há muita gente aqui, exprimido, oprimindo de um lado para o outro, tendo que ser escoltado pelos discípulos para chegar ao destino. E há tanta gente, o Senhor pergunta: quem tocou? É porque as expectativas estavam voltadas para que Jesus ressuscitasse, ou o que Jesus ia fazer, ou se aquilo realmente ia acontecer, se a menina ressuscitaria. Ninguém queria perder tempo. Era urgente. Era importante. Precisava a solução. Mas ele diz assim: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Houve um silêncio. O que isso significa, Jesus? Traduza para nós, porque nós não estamos entendendo o que é isso que o Senhor está querendo dizer. Jesus volta, se pergunta, e ela então se acusa, dizendo: fui eu, prostrada, rendida, temerosa, dizendo: fui eu, Senhor. Fui eu quem te toquei. E ele, com palavras de amor, fala com ela. E diz: filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Foi como dizer a ela assim: olha, valeu a pena todo o teu esforço. Valeu a pena tuas noites em claro. Valeu a pena cada centavo que você gastou. Valeu a pena estar isolada. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena não dar ouvido a outras vozes que te afastaria de mim, que tiraria você desse caminho. Valeu a pena você ter acreditado, confiado e avançado, se posicionado de uma maneira que te colocou exatamente no lugar do teu milagre. E eu fiquei a pensar esta palavra, irmãos, e temeroso, porque aqui nós estamos ministrando sobre milagres. E quando eu olho para este cenário, eu vejo Jesus Cristo, eu vejo a mulher, eu vejo os discípulos, eu vejo as autoridades, eu vejo a multidão. Mas depois eu vejo o tamanho também da responsabilidade que nós temos quando nós nos posicionamos dizendo: eu sou um cristão, eu sou um servo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Porque até esta altura, os discípulos estavam sendo ensinados. Os discípulos estavam aprendendo. Mas chegou um tempo que os discípulos começaram a serem experimentados. Recebem do Senhor Jesus autoridade e poder. Para qual finalidade, para qual objetivo que o Senhor Jesus ministra sobre eles autoridade e poder? Para cumprir o mesmo objetivo no qual o Senhor Jesus se manifestou, Ele sendo Deus, se manifestou como homem, para cumprir um único objetivo: salvar. E a bem da verdade, irmãos, a salvação, por muitas vezes, ela entra, não é pela pregação, não é pela evangelização, é por uma necessidade.
é por uma necessidade. Eu peço aqui licença para abrir um parênteses e dizer que a minha família conheceu Jesus através de uma necessidade. A minha mãe, quando tinha por volta dos seus 26 ou 27 anos, ela recebeu um diagnóstico do médico. E o médico disse a ela que ela tinha somente mais 6 meses de vida. Porque foi constatado que ela estava com leucemia. Imagine naquele tempo, há 40 e tantos anos atrás. Se hoje pessoas morrem por conta disso, imagine lá atrás. Com tantos recursos que existem hoje, pessoas morrem. E o médico disse para ela, falou assim, olha, Dona Maria, a senhora tem 6 meses de vida. E não mais do que isso. Minha mãe católica, daquelas de frequentar a igreja, de ir à missa, de cumprir com os rituais, fazer tudo direitinho. Qual foi a primeira coisa que esta mulher fez? Foi conversar com o padre. Olha, senhor padre, está aqui, ó. O médico me disse que eu tenho apenas 6 meses de vida. E ela chorando, desesperada. O que eu vou fazer? Tenho meu esposo e tenho 4 filhos. O que eu vou fazer? E ele vira-se para ela e diz assim, olha, Dona Maria, você é muito sincera com a senhora. Sinceridade. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mas então, só me resta o que então? Esperar a morte? Não, Dona Maria. Aqui na cidade, tem um pessoal aí. Eles são diferentes, esse pessoal aí. São os crentes, os evangélicos. Procura a casa de um deles. Vai lá. Procura uma igreja evangélica. O padre dizendo isso. Aí o que aconteceu? Minha mãe, ouviu falar que lá resolve. Obedeceu o padre. Ela ouviu falar. Ela não viu milagre nenhum. E então ela obedeceu o padre. E foi. O pastor recebe ela, faz uma oração por ela, impõe as mãos sobre ela e repreende aquela enfermidade e declara saúde sobre a vida da minha mãe. De vez em quando eu falo com a minha mãe. Glória a Deus, irmão. Está lá no Brasil viva. Depois ainda teve mais filhos. Para a glória de Deus. Depois teve mais 3. Era 3, mas eu fiquei o do meio, porque eu era o 4º filho naquela altura. Quando minha mãe recebeu a notícia, eu era o 4º filho. Eu era o caçula. Aí foi tanta bênção que ela falou, vamos povoar a terra. Glória a Deus. E através deste milagre foi que a minha família também veio aos pés do Senhor Jesus. Então, irmão, você que é cristão, você tem uma responsabilidade. Como diz aqui na caneca, seja a luz. Quando nós falamos de luz, fecha o parênteses agora. Quando nós falamos de luz, do que exatamente nós estamos falando? O que vem ao seu entendimento quando fala-se de luz? Luz não se restringe a uma lâmpada iluminando, porque luz não necessariamente precisa da energia elétrica para existir. Luz tem o sol. Então não precisa de energia elétrica. Ou então alguém vai chegar lá no gerador de energia elétrica e vai desligar o sol. Apaga-se a luz. Quando nós estamos falando de luz,
Nós estamos falando daquele que é o eu sou, o Todo-Poderoso em nossa vida. Nós sendo uma oportunidade para um milagre. Pois quando virem uma luz, não se pode esconder. Se você recebeu a Cristo, é um discípulo de Jesus. Se ainda não foi experimentado, inevitavelmente você será experimentado. E oportunamente alguém irá te procurar e dizer assim: eu preciso de um milagre. Qual é a casa que você vai indicar? Qual é o lugar que você vai indicar? Se eu sou luz, eu sou resposta para toda e qualquer necessidade. Se Cristo vive em mim, eu sou resposta. Eu sou a solução para a vida de alguém. Eu posso indicar o caminho. Como a luz ela orienta, ela também tem sua fonte. Sim ou não? A luz tem sua fonte. Quem é a nossa fonte? É o Senhor Jesus. A Bíblia diz: andai na luz, como Ele na luz está. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu quero ir, é isso que a Bíblia diz, que eu sou resposta para a vida de alguém, então eu preciso andar na luz, que é Jesus e é a minha fonte, consequentemente. Não pode ser diferente. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu começo, então, agora a viajar, avançando no tempo, vendo Jesus seguindo o seu caminho, e ele vai até a casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, e o poder de Deus opera naquele lugar, o nome do Senhor é glorificado, e depois o Senhor, mostrando tudo isso aos seus discípulos, houve um tempo que ele começa a enviar os seus discípulos. Como quem diz assim: vocês já viram, vocês já aprenderam, vocês já sabem, agora está na hora de fazer. Uma coisa é falar, uma coisa é dar notícia, uma coisa é vir aqui e falar o testemunho de alguém. Outra coisa é ser resposta. É uma pessoa estar aflita, enferma, desesperada, e você não se permitir liberar esta pessoa da sua presença sem que ela saia com a sua vida tocada por Jesus. É inadmissível qualquer pessoa que é luz e que está em Cristo se permitir que uma pessoa continue, siga aflito. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Porque o Senhor começa a enviar, começa a colocar eles em situações para eles vivenciarem isto e serem experimentados e sentir o que é isto, ganhar confiança, porque vai chegar agora um tempo que o Senhor Jesus vai dizer para eles assim: olha, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, por um tempo, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Ele já está anunciando a sua partida e preparando eles para dar continuidade na missão. Ele faz isso tranquilo, sem se apegar a ninguém.
E lá no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 17, ali nós lendo, irmãos, está tudo claro para nós. E as ministrações de Jesus provocou em cada discípulo uma inquietação de dizer assim, olha, vai chegar a hora que nós vamos ter que ir. Vai chegar a hora que nós vamos ter que assumir essa responsabilidade. Vamos ter que sair dessa zona de conforto. Vamos ter que sair dessas 4 paredes. Jesus já não vai estar conosco aqui fisicamente. Mas o seu Espírito continuará conosco. E nós vamos dar continuidade a esta missão. Porque é indo, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem mais. Ao receber poder, quando vier poder sobre vós, serão as minhas testemunhas, mas imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Que tipo de enfermidade? Que tipo de enfermidade Jesus está falando? Todas? Todas elas. Exatamente. Todas. Porque não é no meu nome. É em meu nome. Jesus dizendo, em meu nome. E chega a uma certa altura que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns falam que João Batista ressuscitou. Outros dizem que é Elias. Aí Pedro fala, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vem uma revelação que coloca Jesus assim em êxtase. Ei! Espera aí, alguma coisa diferente aqui aconteceu. Jesus chama Pedro a uma responsabilidade, dizendo para ele que não foi outro que o revelou isto, senão Deus. Há mistérios da parte de Deus que são reveladas por Deus a nós, porém com um propósito. Em oração, em secreto com o Senhor, em um tempo de intimidade com Deus, Deus começa a revelar a nós os seus segredos, os seus mistérios, o seu propósito, a razão pela qual Ele nos fez. Por isso não é para nós estarmos em uma zona de conforto, parado, estático. Temos que nos mover. A igreja é vida na vida. Não é, pastor Cláudio? O processo que alimenta, o que movimenta a igreja é vida na vida. É aí que vem o resultado. Não espere de outra forma. É quando nós nos relacionamos com as pessoas, é que os mistérios são revelados. Por isso o desespero daquela mulher. Não dá para viver afastado da sociedade. Mas mesmo assim, Deus alcançou a vida daquela mulher. Há alguém nesse mundo aflito. E nós somos a resposta. Quando o Senhor, lá em Atos, cumpre no dia de Pentecostes o manifestar do poder e desce ali o Espírito Santo, aquele povo recebe poder, e depois que eles recebem poder, eu não sei se eles estavam numa zona de conforto, mas eu sei que eles saíram pelo mundo pregando, falando, curando, libertando, salvando, restaurando, fazendo discípulo, de casa em casa, desesperados por falar de Jesus.
Não havia impedimento para aqueles homens. Falar de Jesus, anunciar as boas novas, a custo da própria vida. Vai morrer, eu vou te matar, eu vou te prender. Não nego, continuo falando. Tem pessoas aflitas, tem pessoas desesperadas. O nosso papel é este: receber o poder, para quê? Para dizer que está cheião? Para dizer que eu falo em mistério? Para dizer eu tenho contato direto com o céu? Não. É para cumprir a missão. E a missão é esta: é curar os enfermos, é colocar em liberdade os cativos. É este o propósito. Quantas pessoas passam por nós? Quantas pessoas convivem conosco? E o quanto nós dedicamos a falar de Jesus a estas pessoas? E muitas vezes elas dão sinais. Elas dão sinais para nós. Mas andamos tão ocupados. E agora é que aperta, irmãos. Eu falei, Senhor, qual é o propósito desta mensagem? Porque esta noite eu não consegui dormir direito. 15, 20 minutos acordando. Até amanhecer. E o Senhor ministrando, 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 ministrando. A igreja não pode estar afastada da sociedade. Porque se a igreja estiver afastada da sociedade, significa que ela está enferma. Coloque-se de pé, por favor. A igreja precisa estar junto da sociedade. Ouvindo a sociedade. Ministrando sobre eles. Levando uma palavra de conforto, de consolo, de orientação, de cura, de salvação, de libertação. Se a igreja está afastada da sociedade, é porque ela não está conseguindo vencer os obstáculos. Está com os olhos nos obstáculos, esquecendo-se de Jesus. Jesus está lá. Ele quer curar. Jesus está lá. Ele quer salvar. Jesus está lá. Ele quer transformar. Ele quer mudar. Ele conta com cada um de nós. Qual é a pessoa que você sabe que precisa muito de Jesus? Pensou nela aí? Agora, o que você pode fazer para tirar a aflição dessa pessoa? Ou o que você vai fazer? Qual é a ação? Qual é a ação? Você pode começar orando. Você pode começar intercedendo. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar estar com esta pessoa. E dizer para ela, Jesus te ama. Ele quer te curar e Ele pode te curar. E eu estou aqui porque eu sou luz, eu sou a resposta para a sua vida. E dizer isso com muita propriedade, porque você é. Você já é um homem salvo. Você já é uma mulher salva.
E o Senhor deu autoridade. Deu-nos autoridade. Está na sua palavra que Ele nos deu autoridade. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus conversando com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora Jesus está apontando para Ele mesmo, dizendo: sobre esta pedra, sobre mim, que vai estar fundamentada esta igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja, ela não está em uma condição de defesa, acuada, recuada, como quem está sendo exprimida. A igreja está avançando. A igreja tem um posicionamento que não é liderada pelo homem, é liderada pelo Espírito Santo. Qual é o nosso posicionamento? O Senhor deu autoridade à igreja. O Senhor deu autoridade a nós. O teu filho está sofrendo. Põe a mão sobre ele. A tua filha, o marido, a esposa, o teu amigo, teu irmão, teu pai, a tua mãe. Há autoridade sobre a sua vida. Ore. Ore. E deixe o Senhor te usar. Pai Santo, somos gratos a Ti, Senhor. Não somos nós, mas é o Senhor. Há tantas pessoas aflitas nesse mundo, mas não no mundo distante, elas estão convivendo conosco. Quem sabe, Senhor, existe aqui dentro hoje. Aqui dentro, que veio a este lugar, Senhor, e disse: Senhor, eu vou lá, para que o Senhor fale comigo, e faça em mim o teu querer. Senhor, trabalha nessa pessoa, trabalha nesta vida, e o que ela veio buscar aqui hoje, Senhor, nós liberamos sobre a vida dela a cura, a libertação, a salvação, Senhor. E nós louvamos e glorificamos o Teu nome porque é real, Senhor. É palpável, o milagre é real, é palpável. Este ambiente está tomado da Tua presença, Senhor. O Teu Espírito move este lugar e há milagres aqui, Senhor. O Senhor deseja realizar milagres aqui esta noite. Senhor, toca nesta vida. Toca nesta pessoa, Senhor. Realiza o milagre. Talvez para alguns não é nada, mas para esta pessoa, Senhor, é muito importante. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, libera sobre esta vida o Teu poder, que cura, que liberta, que restaura, que salva. O mais perdido pecador, o Senhor salva, porque o Senhor ama. O Senhor ama. Recebe, Senhor, cada vida agora, Senhor, e ministra sobre cada um, Senhor, o Teu poder. Que possamos sair daqui, Senhor, com esta convicção, que somos luz e somos resposta. E falaremos e faremos aquilo que for necessário, para que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus nós oramos, Pai, crendo nesta bênção, crendo no milagre, crendo no poder que o Senhor conferiu à Tua igreja.
Em nome do Senhor Jesus. Segura só um pouquinho que eu tenho um mistério aqui para dizer à igreja. Eu vinha pelo caminho e o Senhor falou fortemente ao meu coração que há uma pessoa aqui hoje que tem falado com o Senhor e disse desta maneira que eu vou dizer: eu já sou a terceira geração. Eu sou a terceira geração que sofre deste mal. Eu creio no milagre. Essa pessoa disse: eu sou a terceira geração que sofre com este mal. Da minha família, eu sou a terceira geração. Eu creio no milagre. Eu não sei quem é você, mas eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. E creio que o Senhor pode transformar a sua vida. E você testemunhar que em você Deus realizou um milagre. E a tua família, a história da tua família será contada a partir de você. A partir de você, este mal não te assola nunca mais. Porque hoje, na autoridade do nome de Jesus, aí onde você está, eu libero sobre a sua vida a mudança, o milagre que você veio buscar. Em nome de Jesus. Se você quiser, você pode levantar a sua mão e dizer: pastor, foi eu que falei isso. Se você quiser. Está lá no fundo. Está lá no fundo, levantou a mão. Aqui, lá no fundo levantou a mão. Você saber que é Deus, irmão. Abraça ela aí, irmão. Ore com ela.